Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. No momento em que você estiver vendo esse vídeo, sinta-se cumprimentado. Meu nome é Cláudia. Eu sou a Ana Lúcia. Vamos mais para um vídeo do Por Elas. Desde o momento em que a Aninha me convidou para esse projeto, uma coisa que a gente decidiu nesse projeto que nós falaríamos e compartilharíamos coisa de vivência. E hoje a gente tem mais um tema, né, Aninha? Sim. Nosso tema, nós vamos falar de meta, sonhos. Meta, sonho, deu errado. Eu preciso desistir dele, tem hora. A palavra certa, a gente vai deparar muito com a palavra que é uma palavra forte, mas que eu outro dia, estudando um pouco disso, e a gente vivenciou, né, isso, eu deparei com a palavra desapego. É uma palavra forte, né? Mas eu queria compartilhar com vocês essa, essa vivência. É, o que eu venho perceber, eu sempre fui uma pessoa que sonhei alto. Sempre. Sempre de muito pequena, eu sonhei grande. Eu tinha sonhos assim, gente, criança, que às vezes a mamãe falava pra mim, sabe a frase da minha mãe? Coitada, assim, a minha mãe falava essa frase, mas não é na maldade, não. A frase da mamãe era que você não é filho de rico, não. Toda mãe fala isso. Mas é perigoso isso, viu, gente? Porque desenvolve crenças. Não é o assunto de hoje, a gente ainda vai falar dessas. Porque existem algumas frases que nós falamos para os nossos filhos que a gente limita eles. E quando adulto, o inconsciente dele conta, toda vez que ele deparar com coisa grande, ele vai lembrar o que o pai e a mãe falou, porque o pai e a mãe era referência. Ele vai lembrar, não é para mim. Meu pai e minha mãe falou. Por conta da figura que o pai e a mãe representam para a criança. Mas não é o assunto para hoje, né? Mas a mamãe falava isso para mim. Sem ela saber, ela não tinha ideia de que podia me limitar um dia grande, né? Que isso poderia interferir mais tarde. Mas interfere. E aí, voltando lá, né? Vamos voltar pro foco, né, Claudinha? Desapego. Desapego. E voltando aqui no nosso raciocínio, a gente podia ter raciocínio, você acredita? Porque, assim, são coisas que mexem. Só a gente sabe o quanto depois você vai deparando com situações no dia a dia que você depara com algumas afirmações que você escutou criança. E mais um pouco você acaba acreditando que você não pode. Mas vamos lá. Voltando ao raciocínio, eu lembrei de que eu falava de sonhos, né? O meu sonho, eu sempre sonhei grande. Eu queria sempre coisas grandes. Era incrível. Porque quando a gente é criança, se tem uma coisa que a gente não tem limite é de sonhar. E depois você vai ficando adulto, vai crescendo, e aí você vai deixando de sonhar. E você vai vivenciando algumas circunstâncias que aí você para de sonhar, dependendo, né? Cada um dentro da sua realidade, mas vai deixando de sonhar. E, e falando desses sonhos grandes, quando eu falava, o que você queria ser quando crescer? Meu Deus, se perguntasse, eu viajava na maionese, né? E minha mãe sempre me puxando, né? Me puxando, né? Me puxando pra terra. E, e sonhar é bom. Que eu queria compartilhar com vocês que sonhar é bom. Nós não deveríamos nunca deixar de sonhar. Porque quando você sonha, é o primeiro passo para levar para a realidade. Você sonha, traz para o papel, e depois aquilo pode tornar real. Aí você tem que colocar ação e intenção naquilo, né? E, e depois criar um projeto, desenvolver esse projeto. Só que a gente tem visto que, na medida do tempo que se perde o sonho, mas tem pessoas que depois ainda conseguem sonhar, construir algo, e algumas pessoas não. Enfim, tem muito a ver com circunstância e poder de decisão. Mas o que eu vejo também, que eu queria compartilhar com vocês, é que quando as pessoas desenvolvem um sonho, coloca no papel, intenciona, põe ação, e aí vem os desafios, vão acontecendo coisas. E aí eu já vi sonho virar pesadelo. Sonho virar pesadelo. E era disso que eu queria falar com vocês. Às vezes existem momentos da nossa vida que a gente precisa parar e usar.
da palavra que eu falei para você. Desapego. Desapegar. Palavra forte, né? Eu acabei de falar de sonho, de meta. Falei que é legal todo mundo ter sonho. Falei que sonhava grande. Acabei de falar que é legal, que é assim, que é bom. E agora eu tô falando para desapegar. O que eu queria compartilhar com vocês da palavra desapego é que não tem a ver com desistir. A palavra desapego, às vezes, tem a ver com soltar. Deixar fluir. Sabe o que eu percebo? Percebo e vivenciei, tá, gente? Quando você fala, vamos usar aqui, tem N situações, mas vamos falar de uma situação. Sou um empresário, eu tenho um sonho de construir um negócio, aí eu começo aquele negócio, e aí, então, eu sou microempreendedor, eu sou um empresário grande ou pequeno, não vem ao caso, mas eu sou um empresário. Só que, agora é que vem, né? As pessoas que quando falam que eu sou um empresário, aí vem aquela questão assim, olha, as pessoas começam a construir e buscar informações que tem no inconsciente, ou então do que se ouve dizer nas mídias, no dia a dia. Quando se fala no empresário, todo mundo já imagina uma pessoa com o carro do ano. Então, o empresário ele tem que ter um carro do ano. O empresário tem que morar num condomínio legal. O empresário tem que ter. E aí vai, né? Em números. Tem que ter. Tem uma conta bancária absurda. Tem que ter. E tem que ter, né, Aninha? Aí quando vem esse tem que ter mata sonho. Ele te tira da tua meta. Na verdade, você não tem que nada. O empresário ele precisa ter o sonho dele, trabalhar em prol do sonho dele, botar intenção, ação, e o resto é consequência. Eu não tenho que virar um empresário hoje e amanhã eu tenho que aparecer com o carro do ano. Não tem que nada. Quando falo um empresário, sabe o que eu venho na minha mente? Eu posso ser uma empresária e eu posso contribuir com uma pessoa que vem trabalhar comigo. Eu posso agregar para uma família, para um emprego. Eu posso levar valor no mercado. Eu posso... Você viu que já muda? Então, sim, existem duas situações, né? Eu posso me tornar um empresário e vir com a ideia correta, que é um projeto, um sonho, aí eu intencionei ele, eu pus ele no papel, começo a fazer ele acontecer, me organizo, eu gero emprego, eu cresço. E as outras coisas são consequência. Mas quando não são, vira pesadelo. Porque aí esses tem que ter, começa a matar teu sonho. Sabe por que eu tô te falando disso? Porque eu vivi isso um período, sabia? O tem que ter. E eu sou grata porque eu acordei a tempo. Eu comecei a ver que o que era para sonhar, que era o meu sonho, mais um pouco ia virar pesadelo. Sabe por que a gente fala de assuntos de vivência? Porque a gente quer falar com o nosso público. Existem pessoas que nesse momento, ainda mais agora nesse momento, que o empreendedorismo está muito forte. Esse ir para o mercado, fazer acontecer, o autônomo, fazer acontecer, fazer o teu dinheiro. Gente, isso é lindo, sabe por quê? Porque você tem poder de fazer as coisas acontecer. Nada contra quem tem CLT, quem tem um emprego. Não, gente. Quem tem seu emprego e gosta, ótimo, né, Aninha? Com certeza. Mas quem gosta do empreendedorismo ou está num momento que não consegue emprego e foi obrigado ou teve que se adaptar-se, porque daqui para frente a gente vai ser muita adaptação. Sem trabalho e fome, acho que eu não acredito que ninguém fica. Eu sempre acreditei nisso, né? Mas eu acredito que vai ter muitas adaptações pela frente. Então eu acho lindo quando uma pessoa tem aquela pegada de começa o mês e ela vai lá, faz, acontece. Até porque eu gosto disso, eu vivo isso, né? Eu gosto do empreendedorismo, né? Então, o desapego é necessário às vezes. E desapegar-se, como eu falei ali no começo, não tem a ver com desistir do teu sonho. Tem a ver de você colocar as coisas no lugar certo. Então, tem um sonho, tua meta, tá virando pesadelo. Eu vou contar para vocês o que eu precisei fazer antes que virasse pesadelo e eu acordei. E
pode ter certeza que alguém me ensinou, viu, gente? Porque tudo nessa vida, nada inventa, nada se cria. Sempre parece um filho de Deus, um curso, uma coisa, e pá! Porque quem procura acha, né? Então, essa palavra desapego, ela surgiu para mim assistindo um vídeo no YouTube, vocês acreditam? Engraçado, né? E foi num momento muito legal. E eu aprendi naquele momento, assim, para mim, eu falo que caiu de paraquedas. Então, eu tive que fazer alguns desapegos em um momento da minha vida, para eu não morrer, né? Para o meu sonho não virar pesadelo. E desapegar-se por exemplo, eu tô falando no caso de um negócio, do empreendedorismo, mas pode ser em relacionamento, às vezes amizade, né, Aninha? Com certeza, que é exatamente o meu caso. Eu vivi um relacionamento, né, como eu já comentei no outro vídeo, e aí eu conheci uma outra pessoa, que é com quem eu tô casada hoje, e eu tive que optar pela questão do desapegar. Eu tava tão acostumada com a vida de solteira, com a vida de sair, com a vida de não ter alguns limites, alguns controles. E aí eu tive que aprender a deixar algumas coisas de lado que me fazia bem, mas também que me trazia muito prejuízo, porque eu lidava com muita amizade amizade tóxica, né? Que é o que o pessoal tá usando muito a palavra hoje. E em prol de uma coisa que eu nem sabia se ia dar certo. Então, assim, eu tive que me desapegar de amizades, eu tive que me desapegar até mesmo de uma coisa que eu achava que era muito legal, que era ficar sozinha. Eu achava legal ficar sozinha, mas eu também tinha um desejo enorme de ter uma família. Então, eu tive que me desapegar de um monte de coisa. Uma coisa que eu posso contar para vocês, assim, que foi muito legal que aconteceu comigo, uma época eu tinha um desejo enorme de voltar a estudar e queria fazer faculdade. Só que eu estava em um momento que eu tinha que escolher ou trabalhar ou estudar, porque eu tinha uma filha para cuidar. Como eu falei que no outro vídeo, que eu tive uma filha aos 16 anos, então eu tive que trabalhar para poder cuidar dela. E aí eu tive que, naquele momento, ter esse ato que foi desapegar daquele desejo enorme que era voltar a estudar. E até mesmo, mais para frente, fazer a faculdade. Eu deixei aquele sonho um pouquinho de lado, fui, trabalhei e depois, no momento oportuno, eu voltei a estudar. Aí, voltei a estudar, comecei a sonhar com a faculdade. Eu sonhei com a faculdade, eu batalhei muito, fui lá e fiz a faculdade. Depois, voltando nessa questão do relacionamento, eu acredito que tudo que eu me desapeguei lá atrás, quase 7 anos atrás, fez muito bem para mim, porque eu não entendia que eu estava com amizades que não, algumas, né? Porque outras eu consegui trazer para minha vida atual e tá perfeito. Tive que me desapegar dessas amizades que questionavam muito como que eu ia ficar depois que eu tivesse um outro filho. Ah, Ana, a seguinte frase que eu escutava de mulher: seu corpo vai ficar feio, você vai engordar, seu seio vai cair, você vai virar dona de casa, você só vai ficar dentro de casa. Só que assim, amizades que te falam só o ponto negativo não são amizades. O amigo pode sim te pontuar, te dar bronca. Eu e a Claudinha, a gente faz muito isso. Ana, você não tá fazendo esse negócio aqui certo, não. Ó, Claudinha, esse negócio aí não tem muito futuro, não. Até meu marido entra nisso, né? Que até ele, de vez em quando, dá uns puxão de orelha nela. Então, assim, o ato de você se desapegar de alguma coisa, seja de uma roupa, seja de uma comida, seja de uma pessoa que não te faz bem, seja de um emprego que não te faz feliz, isso tudo, no momento, pode ser muito ruim. Mas se você olhar de uma outra perspectiva, olhar de um olhar mais carinhoso, você vai ver que o ato de desapegar
é um ato de amor também. E eu e a Claudinha, a gente conversa muito sobre isso, porque diariamente a gente tem que desapegar de muitas coisas. A gente, hoje, nós fazemos muito isso juntas, que é desapegar de comer uma besteira. Ela pega no meu pé, eu pego no pé dela e juntas a gente tá praticando o ato de desapegar com o ato de quê? De amor à nossa saúde, né? A gente desapega de uma amizade que vem falar alguma coisa desagradável pra gente, unindo a nossa amizade. E levando o que a gente tem de conhecimento com a vida para outras pessoas. Então, assim, às vezes parece ser muito chato, né? Muito difícil, como a Claudinha falou. A palavra desapego traz uma sensação, assim, de perder, né? De perca. Mas, na verdade, a gente ganha quando a gente desapega de coisas que nos faz mal. Eu divido muito minha vida com a Claudinha, até mesmo porque muitas coisas que eu vivi, ela viveu também. E quando a gente fala com o nosso público, com você que está em casa, às vezes você viveu coisas melhores ou piores que a gente, mas que com certeza em algum momento teve que desapegar de alguma coisa, né? Isso. Então, a questão do desapego é isso, gente. Desapegar-se, às vezes, no caso de relacionamento, é humildade, sabia? Uma pessoa, ela não te faz bem, tá um relacionamento super tóxico. E aí, quando você deixa ele ir, deixa a pessoa livre para viver a vida dela, isso é um ato de humildade. Às vezes, deixar ir, deixar a pessoa livre, né? Você mostra que é humilde e que ama. E na questão do trabalho, também. Às vezes é necessário você soltar. Soltar quer dizer, então, desapegar-se, quer dizer deixar as coisas acontecerem naturalmente. Para do tem que não tem que nada. e foca no teu projeto. Se uma coisa que a gente que a gente queria passar nesse vídeo, a Ana contou a experiência dela do desapego e eu falei no meu caso do desapego, né? Então são vivências diferentes, porque eu e a Ana hoje nós estamos a gente está no mesmo momento, mas a gente está em ambientes diferentes. Hoje a Aninha está em casa e eu tô lá na rua trabalhando no meu dia a dia, no meu trabalho. Mas todo mundo tem um momento que tem que desapegar. Desapego. Traz leveza. E o apego também não é legal, sabe por quê, gente? Na verdade, ninguém tem nada. Tudo acaba. Sabia? Nem a nossa vida é nossa. Um dia a gente devolve. Verdade. Não sei de onde que a gente tirou que a gente é dono de alguma coisa. Esse apego eu não sei pra quê, né? Eu tenho aprendido muito. Apegar-se pra quê? Se até a vida que você tem um dia se devolve. Então, assim, às vezes algumas coisas é por um momento. E a tua meta, o teu sonho, você não tem que desistir dele. Põe leveza. Mas também, gente, se um dia você teve que desistir, desistir não é perder, tá? Não é perder. Às vezes é necessário você rever. Depende muito de como que veio esse sonho, como que foi feito. E se foi feito de uma maneira errada, começou errado, dificilmente termina bem. Então, existe N caso, tá? Mas na questão de metas, sonhos, às vezes tudo tem um período. E se você tiver que desapegar, deixar livre para fluir, ótimo. Mas se tiver que desistir também, ou teve uma mudança no meio do caminho, não fica triste não, pensa nisso. Que nada é eterno, tudo é um período, até a nossa vida. E a gente não fala isso com tristeza, porque é uma realidade. Porque a gente não para pensar, né? Mas é uma realidade. Então, relacionamento às vezes não é eterno. Às vezes não. E tá tudo certo, desde que você fica bem, tá? A gente não tá aqui pra ditar modo de vida e nem bom comportamento, mau comportamento, não. A gente tá aqui pra dividir nossa vivência, né, Aninha? Dividir não estamos dizendo o que forma que é certo e que forma que é errada. Apenas que vivemos experiências e que podemos, às vezes, levar de uma forma melhor e que nem tudo tá nas nossas mãos ou só depende da gente, tá? Gente, estamos finalizando mais um vídeo. Agradeço a todos, né, que estejam vendo esse vídeo.
deixe seu like, compartilhe esse vídeo, ajuda a gente, deixe seu comentário, tá bom? Diga pra gente o que vocês querem saber, do que vocês querem que a gente fale. Traga para Assuntos, né, Ana? vocês assuntos legais. Siga a gente nas redes sociais, no @porelas2206, Facebook Por Elas, Claudinha Ana, e no YouTube, que a gente está deixando esse vídeo aqui, é o Por Elas Cláudia Ana. Segue a gente lá, dê esse apoio pra gente e compartilhe aí essa experiência com outras pessoas, tá bom? Um grande beijo a todos e uma ótima semana.